Olá, seja bem-vinda aqui no meu canal. Nesse vídeo eu vou mostrar para você curiosidades sobre os tipos de açúcares. Espero que você use esse conteúdo para suas receitas. Aproveita que você está aqui, ativa o sininho, se inscreve, dá seu like e assiste o vídeo. Aqui, olha só, esse açúcar até parece que ele se mexe sozinho. O que açúcar é esse? Cheirinho delicioso. Esse é o açúcar mascavo. Esse daqui é o primeiro açúcar do processo da cana. Então a cana de açúcar é uma planta, né, que tirado o suco e aí ele é colocado para ferver, para cozinhar. E aí ele vai evaporando a parte líquida e sobra o melado da cana aqui. Ele não é ainda um açúcar, né? Tem um melado assim, a gente não considera açúcar sequinho assim, né? Aí ele também pode ser usado para adoçar as coisas, enfim. Mas o primeiro açúcar nessa consistência é o açúcar mascavo. Só que assim, como que eu identifico no mercado um açúcar mascavo de boa qualidade? Eu preciso olhar a embalagem atrás e ver lá qual é o ingrediente que tem dentro da embalagem, porque existem vários tipos de açúcar. Hoje, por exemplo, eu fui comprar um açúcar mascavo e ele tava tão branquinho, parecia mais um açúcar cristal do que um açúcar mascavo. Aí eu não comprei, isso era em uma casa de produtos naturais. Aí eu consegui um no supermercado de pacote e aí atrás nos ingredientes ele tá escrito 100% feito ingredientes 100% cana de açúcar, ponto. Não existe mais nenhum outro aditivo, é 100% cana de açúcar, tá? E aí o que acontece? Ele mantém boa parte, né? Não vou dizer todos os nutrientes, sais minerais que tem dentro do suco da cana, mas ele mantém boa parte disso, tá? Então o que ele acontece? Tem aqui sais minerais, tem ferro, tem ácido fólico, tem uma série de vitaminas, nutrientes e sais minerais. Mas ele não isenta você de caloria. Então, assim, se consumido em excesso, ganha peso também. Mas, digamos, de todos os açúcares, ele é o mais saudável. Porém, uma característica, o sabor. Então, por isso, né, lá atrás eu falei que o açúcar, além de adoçar, ele dá sabor. Né? Porque se eu pegar aqui então o açúcar mascavo, ele vai ter o sabor da cana de açúcar. Significa que se eu incluir esse produto, esse açúcar, numa receita, ele vai acentuar o sabor da cana. Ah, eu não quero, essa minha receita é de baunilha, por exemplo. Se eu colocar açúcar mascavo, vai criar atrito de sabor. Então, por isso que eu tenho que saber isso. Qual é o sabor que vai definir a receita, a receita que você está fazendo? Então, talvez nessa receita possa ou não introduzir açúcar mascavo. O próximo açúcar que nós temos aqui é o açúcar demerara. Ele recebe aqui um processamento industrial, né? Então, ele passa por um processamento, porém, olha que interessante. Aqui ele ainda não recebe nenhum aditivo químico. Então, assim, o açúcar demerara, ele é o quê? Mostra lá, amor. Ele é um açúcar cristal, né? Muito parecido com o açúcar cristal. Ele tem grânulos irregulares, uns maiores, uns menores. Então, ele passa por um processo de purificação. Isso é feito em indústria, tá? Eles purificam esse açúcar, ou seja, eles vão tirando as impurezas do açúcar mascavo e vai sobrar o açúcar demerara, tá? E ele também, aqui ele perde um pouquinho do processo, ele perde um pouquinho dos nutrientes, ele perde um pouquinho dos minerais, mas ele ainda tem nutrientes e ainda tem minerais e não tem produtos químicos. Só que se a gente for falar de sabor, ele ainda traz um leve sabor do açúcar mascavo, ou seja, da cana de açúcar. É um sabor mais moderado, mas lembra lá no fundinho ainda que tem
alguma relação com a cana-de-açúcar, tá? Mais uma questão. Se a gente for falar em dissolução, ou seja, se eu colocar o açúcar num café, num chá, se eu colocar o açúcar mascavo, eu vou ficar mexendo, ele demora para diluir. Se eu colocar o açúcar demerara, eu vou mexer, ele demora para diluir, mas ele dilui mais rápido do que o mascavo. Próximo processo, linha de processamento aqui. A indústria pegou o açúcar demerara, passou por mais um processo de purificação. E aí ela vai começar a adicionar produtos químicos, aditivos químicos, ou seja, açúcar cristal, características. A característica dele, cristais irregulares, então a gente vai perceber que tem uns grãozinhos mais pequenos, outros maiores, né? E ele é feito assim todo de cristalzinhos, e ele já não traz mais a lembrança da cana-do-açúcar. Ele perdeu já esse sabor de cana-de-açúcar. Ele já começa somente a adoçar e não tanto mais dar sabor, ele já começa a ser mais neutro. Só que aqui ele já perdeu os minerais, ele já perdeu os nutrientes dele e já tem adição química. Mas no processo a gente vai perceber que quanto mais industrializado, mais refinado, mais aprimorado for o açúcar, mais carga de aditivos ele vai recebendo. Ou seja, mais química e mais prejudicial à saúde, tá? Puxa, eu vou fazer uma receita, uma massa de bolacha ou um bolo e eu vou usar o açúcar cristal, né? Então eu devo saber que, ok, quanto ao sabor, e aí ele vai ter um gosto neutro e ele vai servir mais para adoçar, para dar volume, para espessar, para conservar. Todas essas características elas são as mesmas em todos eles aqui, tá? Mas eu vou saber que como ele tem cristais, ele tem esses grânulos, ele também demora para dissolver. Então nós vamos aqui em uma escala, né, onde o primeiro demora mais, o segundo um pouco menos, ele vai afunilando, o terceiro um pouco menos, e cada vez vai ficando mais estreito, mais solúvel. E às vezes a pessoa faz uma massa de bolacha, abre, a massa tá linda, tá perfeita. Aí quando ela assa, só quando ela assa, ela percebe que a massa ficou com uns brilhozinhos diferentes, uns granuladinhos de açúcar pela massa, perdido pela massa. E aí você também percebe que a massa ela vai ficar um pouquinho mais densa, né? Um pouquinho mais dura, a bolacha fica mais crocante quando eu uso o açúcar cristal. O açúcar refinado, ele tem os grânulos bem mais finos, né, do que os outros que nós falamos anteriormente. E ele é mais utilizado e bem comum para as nossas receitas. Para quê? Para dar volume, para estabilizar, para conservar, para dar sabor. Como assim, Thaís, dar sabor? Nesse caso, o sabor ele está basicamente relacionado com a questão do doce, tá? O quanto ele adoça a sua receita. Vamos pegar aqui uma bolacha de baunilha, né? Uma massa de baunilha. E se eu fizer essa receita sem ou pouco açúcar, eu vou perceber que ela vai ficar um amarguinho no final. Passando o próximo açúcar, depois do refinado, nós vamos ter aqui o açúcar de confeiteiro. Puxa, esse daqui é bem legal e você precisa prestar muita atenção. E olha só, né? Até o nome dele já diz açúcar de confeiteiro. Ele é muito utilizado na confeitaria por conta da sua característica de textura. Ele nada mais é do que o açúcar mais processado, com mais aditivos químicos, e que ele tem essa característica de pó. É como se fosse uma neve bem fininha. Essa característica dele faz com que a massa, então se eu for usar, se eu fizer a mesma receita usando açúcar refinado e eu fizer a mesma receita usando açúcar de confeiteiro, eu vou ter um resultado aqui com açúcar de confeiteiro de uma massa mais macia, no sentido não de que ela não fique crocante, daquela que se morde, ela se quebra toda, ela se derrete na boca. Porque não tem os cristais, ele tá totalmente triturado, ele é como se fosse uma... não chega nem... aqui é uma areia, aqui é uma neve fininha. E ele é feito também para decoração, só que ele tem uma característica, né?
se umedecer, ele acaba se derretendo, ele dissolve por conta de... Nós já vamos falar num próximo açúcar que é igualzinho esse, mas daí tem outras características e você conserva ele sem umidade, que é o açúcar gelado, que nós vamos falar aqui no final. Então ele é usado assim para massas homogêneas. Então se eu for fazer um glacê real, por exemplo, para decorar uma bolacha, eu não vou usar nenhum dos outros açúcares que eu falei para você. Eu vou usar esse daqui, que é o açúcar de confeiteiro. Porque não tem como eu fazer um glacê real com açúcar refinado. Ele vai ficar cheio de cristais de açúcar. Se eu triturar aquele no liquidificador e passar por uma peneira, usar só o que saiu, ele vai ser esse açúcar de confeiteiro. Então eu posso fazer em casa o açúcar de confeiteiro? Sim. Triturando o açúcar refinado, que já é um processo antes, né? Um processo antes. Triturando o açúcar refinado, eu vou ter o açúcar de confeiteiro, açúcar impalpável. O que essa palavra impalpável me lembra? Algo que eu não posso apalpar, não é mesmo? Então eu já olho para ele, eu vejo uma cara de maisena. Eu tenho aqui açúcar e amido de milho. É uma mistura do açúcar de confeiteiro com amido de milho, resultado açúcar impalpável. Se eu pegar o açúcar de confeiteiro, eu percebo aqui, ó, ele vai agrupando, ó, ele faz pedras inclusive, ó, aqui eu tenho uma pedrinha, mas não significa que ele cristalizou, né? Se eu venho aqui, eu aperto, ó, eu dissolvo, mas eu sinto o grânulo ainda. Agora, se eu pegar o impalpável e colocar no meio dos meus dedos, eu não sinto grânulo nenhum. Então significa que aqui eu tenho não só açúcar, mas eu tenho amido de milho. Isso aqui é importantíssimo saber. Vou fazer uma massa de bolacha que a Thaís me ensinou e lá tá falando pra mim que eu tenho que usar tantas gramas de açúcar de confeiteiro. Ah, mas eu tenho aqui um açúcar impalpável, eu acho que esse é melhor. Mas aí você acha sem ter a informação, e aqui tem amido de milho, e nessa receita não vai amido de milho, vai mudar a característica. Aí vai ter uma massa quebradiça, vai ter uma massa com outra característica, que não era aquela que você estava esperando. Eu posso fazer em casa o açúcar impalpável? Posso sim, fazendo o quê? A junção do açúcar de confeiteiro com amido de milho. Thaís, qual que é a proporção? 2 por 1. Duas partes de açúcar, ou de confeiteiro, né? E uma parte de amido. Mistura bem, tchanã, tenho o açúcar impalpável em casa. Mas ainda tem mais um açúcar que eu quero falar para vocês, que é o açúcar gelado. Então, o que acontece com esse açúcar? Ele tem esse nome, açúcar gelado, porque ele tem aqui vários produtos químicos que não deixam ele derreter com tanta facilidade. Se você colocar ele sobre uma sobremesa, sobre uma bolacha, sobre um donut, sobre um sonho, enfim, usar ele para decorar, você vai perceber que o açúcar fica, ele não derrete. Você pode pôr ele na geladeira, que ele não vai umedecer, ele vai continuar assim, branquinho, parece que foi feito hoje. Então, aí o pior de tudo é isso, né? Que você vai lá na padaria, lá no supermercado, e você olha aquele sonho lá, tudo branquinho, e você fala assim, ai, ele tá fresquinho porque o açúcar nem derreteu ainda. Ai, gente, que engano, né? Já tá lá 3, 5 dias aquele produto lá, e a gente achando que ele tá fresco. E aí a maior pergunta, Thaís, você falou que eu consigo fazer em casa ali outros tipos de açúcar, né? Ou batendo no liquidificador, ou misturando com amido. E o açúcar gelado eu consigo fazer em casa? Não consegue. Porque aqui, ó, é só Deus mesmo que sabe o que eles colocam de produtos químicos para ele não derreter. Até se você olhar nas embalagens aqui, você vai perceber que ele tem aqui alguns itens que a gente não consegue nem decifrar, né? Então tem muitos aditivos químicos aqui. Esse açúcar aqui é o açúcar de confeiteiro e aqui o açúcar gelado. Ele é bem parecido na densidade, na textura, mas na cor ele não tá tão branco quanto esse aqui.